Assiste esse vídeo aqui, pessoal. Bolsa, sabe Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, não. Nós estamos bebendo a tua tosca, meu amigo. Eu não gosto de trabalhar. Eu tenho raiva de quem trabalha. Eu prefiro viver do Bolsa Família do que viver morrendo e acabando no trabalho. 25 anos pra receber o Bolsa Família. Solta a carta, caralho, tio. Agradeça esse Bolsa Família. Tá aqui, Lula. Nós estamos bebendo a tosca do ela. Nós estamos Lula nesse capô, olha aqui, ó. Toda com rei, família de verdade. Meu Bolsa Família. Por que ninguém assina? Porque minha mulher recebe o Bolsa Família e eu recebo o auxílio, eu não vou perder meu dinheiro. Meu maior medo é de ficar sem meu Bolsa Família, gente, porque senão eu vou voltar a quebrar coco de novo. O dinheiro que tá vindo no cartão, 400, mas aí só dá 300 só. Não é a terceira vez lá, não. Outro pode pôr, tu pode esse cartão aí. Pô, 350. Eu assim, porra, dinheiro todo vai pra cachaça e droga nessa fábrica. Isso aqui é um dos maiores cânceres que foram criados no Brasil. Um dos piores de todos, que é tornar as pessoas burras, preguiçosas e dependentes. Um país onde as pessoas buscam culpados pelo seu não crescimento. Alcoólatras, obesos, pessoas com limitação cognitiva, pessoas com limitação financeira, presas por um Estado que não tem o menor interesse em desenvolver as pessoas. Por quê? Porque se essas pessoas se desenvolvem, elas se tornam independentes. E se elas são independentes, elas se tornam uma ameaça. Esse é um dos motivos que o governo tem tanta raiva da classe empresarial. Tanta raiva até que quebrou o vidro aqui. Porque a classe empresarial ela não se submete ao Estado. É uma classe que não busca depender de ninguém. É uma classe que vai à luta, que busca. E nós precisamos não acabar com os auxílios, mas entender quem precisa realmente do auxílio e quem simplesmente é uma massa de manobra. E o pior de tudo, querem dizer pra gente que os índices de educação melhoraram, dizendo o filho do pobre passou a fazer faculdade e tudo. Mas com toda certeza, eu que terminei supletivo, consigo ter muito mais preparo do que pessoas que são formadas hoje. Porque o nível do ensino, ele vai de mal a pior, tornando a mão de obra não só doente e desqualificada tecnicamente, mas desqualificada comportamentalmente e culturalmente. Me fala aí a tua opinião sobre esse vídeo. Antes de comentar do vídeo que esse cara aí fala aí do Bolsa Família, vamos ver a origem do Bolsa Família, entendeu? A origem dela. Apesar que o que esse cara aí falou aí no vídeo aí faz algum sentido, mas antes de dar minha opinião acerca disso, vamos saber a origem do Bolsa Família, né? Vamos saber a origem do Bolsa Família. Aqui está a origem do Bolsa Família. O Bolsa Família não surgiu do nada. Ele foi criado em 2023 no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que é o nosso presidente hoje em dia, né? Mas ele é, na verdade, uma junção de vários programas anteriores como Bolsa Escolar, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Esses programas começaram ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer que esses programas, esse programa do Bolsa Família, ele é uma continuação do que era no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Que foi o nosso presidente da República. A ideia central sempre foi e sempre é estratégica: dar dinheiro direto para famílias pobres, exigir contrapartida, criança na escola, vacinação, etc. Eu me lembro quando eu era, quando eu era criança ou adolescente, que eu recebi o Bolsa Família. Recebia, porque minha mãe recebia o Bolsa Família. Porque meu irmão
ia para a escola. Mas só que quando meu irmão largou a escola, né, para trabalhar, na ganância dele de ganhar dinheiro, etc e tal, minha mãe perdeu o direito de ganhar o Bolsa Família através de meu irmão. E aí, como eu continuei os estudos, a minha mãe recebia o Bolsa Família até o dia que minha mãe se aposentou. Aí quando minha mãe se aposentou, eu estava desempregado, aí eu comecei a ganhar o Bolsa Família no lugar dela. Entendeu? Mas é assim. Mas é assim. Entendeu? Reduzir pobreza imediata e teoricamente quebra ciclos de miséria a longo prazo. Quer dizer, não quebra. O Bolsa Família, ele ajuda a amenizar aquela pobreza, aquela necessidade, né? Mas não tira totalmente a pobreza, porque se o Bolsa Família quebrasse o ciclo de pobreza, não teríamos tantos pobres aqui no Brasil, entendeu? Quer dizer, a intenção deles é quebrar o ciclo de miséria a longo prazo. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Como vocês bem viram no vídeo aí. Ou seja, não foi só dar dinheiro, foi também controle social. Investimento básico em capital humano. Para você ver que o Bolsa Família ele não foi usado somente para ajudar as pessoas, é para controle humano. É tanto que a esquerda, né, usa o Bolsa Família para comprar o voto dos mais pobres. Mas aqueles pobres que são mais espertos, eles usam o Bolsa Família, mas não votam no Lula, né? Mas não votam no Lula. Como eu antigamente votava, né? E hoje em dia eu não voto mais. E como outros controles sociais, né? Para que o povo vai ficar a favor do governo PT. Entendeu? E outras coisas a mais. Sobre o valor, não era só de 50 reais. Quer dizer, o valor não era só de 50 reais, né? No começo do Bolsa Família, que antigamente era 50 reais. Acho que era 50 ou 15 reais. Acho que era 50 ou 15 reais. Existiram benefícios bem baixos mesmo. No caso, de 15 a 50 reais, etc. O valor variava conforme o número de filhos e situação familiar. Com o tempo, os governos foram aumentando gratuitamente. Quer dizer, com o tempo, o benefício foi aumentando. Mas como o Brasil enfrentou uma pandemia, o Bolsonaro ele aumentou, como é que eu posso falar você, meu Deus? O valor do Bolsa Família de 15 para 50, antigamente era 50. Aí conforme a pandemia, aí Bolsonaro ele aumentou, como é que eu posso dizer, rapaz? Ele aumentou o valor do Bolsa Família, que de 50 passou-se a 600 reais. Entendeu? Por que o valor aumentou com o Bolsonaro? No governo de Jair Bolsonaro aconteceram duas coisas principais. Primeiro, a pandemia de fato decisivo. Durante a crise da Covid-19, milhares perderam renda. O governo criou auxílio emergencial com valores bem mais altos. 600 reais, depois menos. Mas assim, o valor congelou em 600 reais. Entendeu? Era 500 e pouco. Alguma coisa assim. Aí depois aumentou para 600 reais, como está até hoje, né?
Isso mudou o padrão do povo. Isso mudou o padrão. O povo passou a receber mais. Ficou difícil voltar para os valores baixos. 2. Pressão política e social. Depois da pandemia, havia pressão popular para manter o valor alto. Ano eleitoral 2022. Resultado: o Bolsa Família foi reformulado e virou Auxílio Brasil. Valor mínimo subiu para cerca de R$400 e depois passou para R$600. Mas assim, quando o governo Bolsonaro, Bolsonaro era o nosso presidente, o Bolsa Família mudou de nome, virou Auxílio Brasil. Aí quando o Lula voltou a ser o nosso presidente, né? Por alguma coisa que aconteceu, né? Que eles mexeram os pauzinhos, né? Para que Lula voltasse a ser o nosso presidente. O Lula, né? Mudou o nome de novo. Mudou o nome, né? Para o nome que tava, né? Que com Bolsonaro o nome era Auxílio Brasil. Aí com o Lula que mudou o nome, agora ele mudou o nome e virou agora novamente Bolsa Família. Entendeu? Agora minha análise sem filtro. Vou ser bem direto com vocês. O lado estratégico. Programas assim evitam caos social. Reduzem criminalidade a certos contextos. Mantém consumo básico, girando a economia local. Isso interessa a qualquer governo, seja ele de esquerda ou direita. Quer dizer, o Bolsa Família, né, ele reduz a violência. Reduz um pouco, mas não tira tanto. Ajuda. Tem os seus benefícios, né? Mas infelizmente tem seus malefícios. O lado político, realidade nua. Também são ferramentas de poder. Quem recebe tende a apoiar quem paga. É como está acontecendo. O governo do PT, como eles criaram o Bolsa Família, né? Que eles criaram não, né? Eles deram uma aperfeiçoada. Porque quem começou com tudo isso aí foi Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? E daí então o Lula, né? O Lula, ele só fez dar uma aperfeiçoada, uma valorizada. Mas quem aumentou mesmo o Bolsa Família foi Jair Messias Bolsonaro. Entendeu? Foi ele que aumentou, ele que deu a ideia para aumentar o valor do Bolsa Família. Então, se o valor do Bolsa Família, é esse agora, que é de R$600, agradeça a Deus e a ele. Entendeu? Porque tem muito petista aí safado aí que usa isso aí também para pagar voto, né? Pagar voto assim, comprar o voto dos otários para votar neles. Para os políticos de estimação do PT. Entendeu? Em ano eleitoral aumenta benefício. Não é coincidência. Isso não é teoria. É prática política clássica, estilo O Príncipe. Ele está se referindo ao príncipe do livro de Maquiavel. Entendeu? Quer dizer que para manipular o povo tem que dar aquilo que eles têm, aquilo que eles querem, né? É o tal do pão e circo. Manter apoio do povo é essencial para se manter no poder. Resumo frio. Lula criou
Foco Social Estrutura Nacional, FHC, que é Fernando Henrique Cardoso, iniciou a base programas separados. Bolsonaro aumentou o valor do Bolsa Família por causa da pandemia. Mais pressão, mais eleição. Assim, ó. Bolsonaro aumentou. Pandemia, pressão, pandemia, mais pressão, mais eleição. Conclusão final: o Bolsa Família nunca foi só ajuda. Ele é uma mistura de assistência real, estratégia econômica, ferramenta política. Entendeu? Agora eu vou dar a minha opinião acerca disso. Acerca do que esse cara falou aí, tem pontos que ele falou aí que faz sentido. Por exemplo, como eu falei aqui anteriormente, o governo do PT, ele vai usar esse benefício do Bolsa Família para tentar comprar o voto dos otários, para manter eles no poder, para manter os políticos de estimação, ou não sei, sei lá, né? Mas principalmente os políticos de estimação deles no poder, como o Lula e outros lá, né? Apesar que Lula, pela idade dele, né, avançada, ele é para cair fora nessa questão de política. Mas enfim. Então, pessoal, é isso aí que eu penso, entendeu? Mas infelizmente tem muito parasita, né? Que não é nem para receber o Bolsa Família, porque por um lado, o Bolsa Família é bom, porque ajuda as pessoas mais carentes, né? Que precisam sim do Bolsa Família. Mas por um lado, tem gente que não precisa do Bolsa Família e fica tirando onda, né? Como vocês bem viram aí no vídeo. Entendeu? Então tem gente que não precisa do Bolsa Família e recebe. Tem gente aí que é de classe média alta, de classe média, assim, média, mediana ou alta, que ganha Bolsa Família, que ganha sem um pingo de necessidade. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então é isso que eu penso, entendeu? É isso que eu penso, é isso que eu acho. Se você não gostar do que eu falei, não posso fazer nada, porque essa é a minha opinião, entendeu? Porque enquanto eu tiver livre acesso a eu dar a minha opinião, eu vou dar com respeito e com honra para vocês, entendeu? É por isso que o governo os governos de esquerda, né, como PT, PSOL e outros aí, eles são contra essa classe empresarial, porque eles são mais independentes, porque quanto mais a classe for mais independente, menos eles vão poder, menos a esquerda vai poder ter o domínio, vai poder ter o domínio sobre eles, entendeu? Então é isso, entendeu? É isso. Como o pobre é maioria, é mais fácil de controlar, porque se você der o que o povo quer, o povo vai te ajudar. Como já falei aqui, né? Vou até repetir essa frase, né? Que acho que até daquele livro do Príncipe, do Maquiavel, que diz assim, ó: manter apoio do povo é essencial para se manter no poder. Isso aqui acho que foi Nicolas Maquiavel que falou isso aqui, entendeu? Então é isso, cara. Então eles querem ajudar o povo para eles se manterem no poder, principalmente o povo pobre. E quem faz isso é quem? É petista, é partido do PSOL e outros partidos lá, né? Tanto os partidos da esquerda como os partidos do centrão da esquerda.
principalmente dos partidos de esquerda. Entendeu? Então é isso, pessoal, viu? Um abraço aí, que Deus te abençoe a cada um de vocês, e que quem votar nesse ano, vote com sabedoria. Agora, quem não votar, infelizmente a gente vai ter que ser obrigado a votar, né? Eu mesmo vou votar nulo. Não vou votar em ninguém. Nem na direita, nem na esquerda, nem no centrão, nem no centrão da direita, nem no centrão da esquerda. Entendeu? Mas que seja feita a vontade de Deus, viu? Valeu, guerreiros, um abraço, viu? E que Deus te abençoe.